Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Simática, o podcast que ressoa conhecimento. Meu nome é Rogerson e na mesa ali tá o Ricardo Cantuária, né, Ricardo? Oba, vamos. Mais um entrevistado aí, hein? Sim, vamos lá. Esse promete, rapaz. E você não viu uns negócios que eu vi ali, hein, que ele mostrou pra mim. Vamos ver hoje. Legal pra caramba, hein? O convidado de hoje, ele tem experiência em iridologia. Iridologia, hipnose clínica, massoterapia, quiropraxia. Olha, vou falar pra você, hein? Ele também tá fazendo psicologia. Nosso querido Celso César Corrêa. Seja muito bem-vindo aí, Celso. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E estamos à disposição aí para compartilhar o que for possível, né, dentro do meu conhecimento. Não, o prazer é nosso aqui, nossa. Agora eu fico, como dizer assim, eu fico nervoso aqui, como é que eu vou fazer essa... Ele já é conhecido da gente já há algum tempo, né? Sim, sim. A gente já fez aí algum tratamento lá com ele. E é bacana esse mecanismo aqui de tratamento, hein? Sim. Então você está fazendo psicologia, Celso? Comecei o ano passado. Era um dos objetivos meus sempre estar estudando, né? Uhum. E daí comecei o ano passado, estou no terceiro semestre agora. Uhum. Tem um caminho longo ainda a chegar lá. Mas a gente está falando aqui, a gente falou de terapias alternativas, né? Sim. Iridologia. A área que eu atendo há 22 anos são áreas chamadas de terapia integrativa, alternativa, né? Já estamos aí há um bom tempo. Uhum. Mas e como começou aí esse interesse pelas terapias holísticas aí, Celso? Então, é uma história até engraçada. Eu trabalhava como supervisor de vendas e jamais imaginava de entrar na área de terapias naturais, né, naturalista. E tenho 4 filhos, sendo entre os 4 uma filha mulher. E essa filha mulher, ela nasceu em 90 e esse fato que eu vou contar aconteceu em 97. Ela, com 7 anos, teve psoríase que, da cabeça aos pés, chamada da severa. É uma que pega a área de pele e cria, assim, como se fosse uma alergia severa. E ela foi daí, ela fazia tratamento de asma desde 2 meses no hospital de clínicas, né, controlado. E daí nós levamos para lá para fazer a avaliação da psoríase. E quando chegou lá, os médicos também desenganaram da área de psoríase, que não tinha cura. E não dariam remédio porque eles achavam que se desse remédio poderia afetar ovários e daí não poderia gerar filhos. E deram somente uma carta para nós apresentarmos na escola que não era contagiosa. E diante deste fato, daí eu falei, bom, se não tem uma alternativa que a gente precisa na área de alopatia na época, né? E eu vou tentar na área naturalista, né? Mas eu não conhecia nada. Daí eu fiquei sabendo que o chá da folha de bardana ajudava a melhorar. E eu tive a ideia, daí na época não tinha negócio do Google, tratados científicos para gente. Não era fácil, informação. Não era fácil, né, para ir atrás. E eu comecei a emprestar livros e catalogar plantas que eram boas para a área da pele. E entre estas, eu tive a sorte, eu digo assim que eu tive a sorte, né? Porque, segundo alguns especialistas da área, se eu tivesse colocado uma planta de sentido errado, não daria certo a minha pomada. E eu cataloguei 8 plantas e fiz uma pomada caseira, que tinha que guardar na geladeira. E a minha mulher usou. E, para nossa surpresa, em mais ou menos um mês, a pele da minha filha ela é bem clarinha, né? Ela estava totalmente recuperada, sem manchas, inclusive. E daí 2 casos comprovados de remissão de câncer de pele. Nossa, Deus. Um caso aqui em Pinhais, um outro caso no interior do Paraná, que eu até acompanhei na época. E eu me empolguei com essa pomada. Daí o que eu fiz? 2 anos após, testando em uma área, outra, tudo com bons resultados, veio na minha mente industrializar essa pomada. E daí, quando eu pensei em industrializar a pomada, eu fui exatamente procurar um amigo que já trabalhava na área da saúde. E quando eu falei com esse amigo, ele falou, Celso, não é assim. Você vai ter que estudar, você vai ter que
registrar essa pomada e foi passando os caminhos que eu tinha que fazer para industrializar a pomada. Uhum. Eu falei, eu vou estudar. Ele falou, olha, tem uma primeira turma da Unesc, que está em parceria com o Hospital Oásis Paranaense, que ele é daqui de Almirante Tamandaré. E se você quiser, você começa a estudar e para frente você vai abrindo a mente e vai sabendo o caminho que você vai tomar. E foi aí que eu comecei a estudar. Comecei a estudar com a intenção de industrializar essa pomada, né? Legal. E essa pomada eu não industrializei ela até hoje. Olha. Está registrada, já procurei algum laboratório, mas acabou parando por aí, né? E daí acredito que foi mais ou menos no ano 2000, 2001 por aí. Não sei bem certo a data, mas foi entre 2000 para 2001. Eu comecei daí os estudos e quando foi em 2003, eu comecei a fazer atendimento em casa, à noite, depois do meu trabalho. E como o resultado era muito bom, o pessoal dizia, abre teu consultório e tal. E eu comecei a ter essa ideia, e daí em outubro de 2003 eu abri oficialmente meu consultório. Pois então você começou igual... Você já viu aquele filme Óleo de Lourenço? Não, exatamente. Foi mais ou menos assim, o rapaz. Então ele começou, o senhor começou para poder, a própria filha, poder. Porque não tinha, talvez o médico não tinha mais, né? Isso, e daí depois eu tratei também da área de asma, e ela melhorou muito. Eu não vou com dizer esse mesmo material? Com o mesmo conhecimento. Olha, da área de fitoterapia, né? E melhorou bastante, e ficou bem, e ela está bem até hoje. Ela lógico, ela tem um pouco ainda de psoríase nos cotovelos, mas é que ela não faz nenhum tratamento, né? E a asma também, ela tem um pequeno resultado, mas assim, ela usa bombinha e tal, é bem tranquila quanto a isto. Nossa, então e eu continuei estudando daí sempre. Que é o assunto que nos traz aqui, né? Que é o conhecimento, né? Você vê, o conhecimento trouxe tudo essa profissão sua hoje, né? Trouxe a minha profissão. Foi um caminho que se abriu por uma decisão que eu tomei. Legal, rapaz. Essa aí olha, e essa relação da... porque daí essas, vamos chamar assim, como é que é? Terapias, né? Terapias holísticas. Ela tem a ver com saúde física e emocional? Tem relação? Isso, né? Ela está integrada, né? Hoje se chama terapia integrativa. Na época se usava o termo holístico porque antigamente benzedores, pessoas que faziam qualquer tratamentos com plantas, ervas, benzimento, curas, era chamada de terapia holística, que daí não fazia parte do quadro, vamos dizer assim, da medicina, né? Passado alguns tempos, muitos terapeutas também ficaram chamando-se como terapeuta holístico para não ser vítima de ser enquadrado como exercício ilegal de medicina. E com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? Foi sendo legalizada, no caso, né? Os cursos que eu fiz na época não era, hoje são todos reconhecidos, né? E 2006 para cá, o SUS começou a pagar a área integrativa também. Tem quase, acredito que mais de 30 áreas está coberto também pelo SUS. Com as medicinas integrativas. Medicinas integrativas. Olha, o CAPES usa isso, né? Ou não? Eu não conheço bem quanto ao CAPES, né? Que eu atendo só particular, né? Sim, então daí eu não certo. tenho assim esse conhecimento para te informar. Mas não é que não era aceita, agora já está sendo aceita. Sim, então já de é 2006 para cá foi aceita. O Ricardo Barros teve um outro senhor lá do Rio Grande do Sul, né? Do PL, que apresentou o projeto, e o Ricardo Barros daí foi o relator dele, e em 2006 foi aprovado, daí por unanimidade, inclusive, para atendimento daí essas áreas pelo SUS. E vamos falar de iridologia. Iridologia é os olhos, né? O que os olhos revelam aí pra gente? O olho, ele tem a soma de, vamos dizer assim, do corpo inteiro, né? Então, os olhos revelam praticamente um resumo de todo o nosso corpo.
área circulatória, questão energética, questão de se a pessoa tem um nível de estresse alterado ou não, órgãos predispostos a desenvolver doença ou que já está desenvolvendo doença. Em regiões específicas do olho vai apresentar marcas que a gente consegue identificar através da íris. Ansiedade, né? Ansiedade. Eu falo assim porque eu fui uma vez lá fazer, a última vez que eu fui fazer a consulta lá, que eu já conheço ele há um tempo, ele falou pra mim, né, através da íris, tem um problema no lado direito aí, do seu joelho direito aí. Daí apareceu lá que eu tava com problema mesmo. E eu já tinha mesmo problema desde quando eu tava no quartel, eu machuquei, daí tem que ficar cuidando ali do peso para não sofrer muito o joelho. Teve um caso que aconteceu, eu atendi muitas experiências, né, 22 anos de atendimento, né. Teve um caso de um caminhoneiro que ele tinha um problema grave numa das pernas, mas muito grave, que quando dava crise nele de dores, ele tinha que ficar em casa, não conseguia viajar. Ele mora na fazenda Rio Grande. E alguém indicou ele para vir fazer uma consulta comigo. E a gente não tem o hábito de perguntar o que a pessoa tem. A gente faz a avaliação e a gente diz a constituição hereditária, os sintomas e o que ele está sentindo, né? E ele falou, olha, eu não vou falar nada e quero saber se ele vai saber que eu tenho um problema na minha perna. Era perna direita, eu tenho isso aí arquivado lá, inclusive. Chegou, fiz a avaliação e falei para ele, seu organismo é bom, e mostrei para ele na íris, falei, olha, tá vendo essa marca aqui? Perna. O senhor tem problema na perna, eu acredito que seja do lado direito, pode ser que eu esteja errado, mas mostrei para ele no olho que representava a perna, né? Então, por exemplo, o olho direito, direção de 6 horas, que o olho é dividido em horas, depois a gente pode olhar, lado direito, perna direita, olho esquerdo, perna esquerda. E quando eu mostrei, daí ele olhou para a mulher e começou a dar risada. Eu falei, é por isso que eu vim aqui, só que eu não acreditava que pela íris poderia identificar o que eu tenho. Olha. Começamos um tratamento, que o caso dele era mais de toxinas acumuladas que causam inflamações, é um termo que a gente usa, né? São radicais livres acumulados. E quando passou mais ou menos 2 meses, ele veio, eu fiz uma outra foto e você via claramente a diferença de coloração da íris antes e 2 meses após. E ele já estava dirigindo normal. Daí dei a dica para ele continuar tomando alguns fitoterápicos, equilibrar a alimentação e ficou bem. E voltou normal. Sim. Ficou tranquilo. Eu tive um quadro bem duro. Quando inflama a minha perna também, eu fico bem... Fica bem difícil para mim. Se eu trabalhar muito na escada, aí me zanga. E eu trabalho com escada, né? Daí não tem jeito, aí né? tem que administrar, né? Não, mais leve aí. Mas como é que ela funciona? Como é que é a ideologia? O que é já foi dito, né? Mas como ela funciona? Então, a gente faz a avaliação através de um aparelho chamado de iridofoto. E nesse aparelho iridofoto faz-se a foto da íris, coloca no computador e daí essa foto é que vai identificar os sinais que aparecem que correspondem às disfunções do organismo. A gente poderia mostrar, né, que eu tenho um documento aí até recente de 2018. Tá aqui, ó. Onde nós vemos? Adobe. Aqui? Deixa eu pegar aqui para você. Acho que é melhor você ver que eu... Aqui. Aí, ó. Isto. Isso aqui em 2018 aconteceu em São Paulo, na Universidade de Ribeirão Preto. O nome da pessoa que fez essa defesa de mestrado é Maria Isabel Marim Pita Duarte. Eu quero usar esse artigo dela, que é público, né? Se digitar o nome dela no Google, que a gente fez aqui, né? Vai ter acesso aí. Vai ter acesso a essas informações. O trabalho dela foi especificamente sobre esquizofrenia, que é um sinal que aparece nos olhos, tanto o lado direito quanto o esquerdo,
Se a gente dividir o olho em minutos, seria mais ou menos 53 minutos. Imaginando um relógio, né? No olho esquerdo e 3 minutos no olho direito e 3 minutos no olho esquerdo. Aparece daí esses sinais aqui. Mas nesse documento, quem quiser ter acesso, eu aconselho até ter, porque vai saber muitas informações sobre a iridologia. E a iridologia que ela apresenta é a mesma que eu estudei e que a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Eu vou ler aqui, para dar os créditos à matéria dela, que ela fez uma dissertação de mestrado que apresenta o programa de pós-graduação em enfermagem psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, como requisito para obtenção do título de mestre em ciência, linha de pesquisa da enfermagem psiquiátrica, e ela entra daí nas questões políticas, saberes e prática. Eu vou entrar direto na questão das fotos da íris, acho que é página 34. 34. Isso, então nós já vamos entrar direto aqui. Eu vou falar não sobre a área de esquizofrenia, mas eu vou comentar assim por cima algumas coisas que a gente consegue observar assim rapidão ao olhar assim, né, sobre a íris, né? Isso aqui é uma foto de olho. Pessoas com coloração de olho mais ou menos como esta são pessoas que têm, quando tem gripe, tem muita coriza, muitas das coisas assim que faz parte desse quadro hereditário. Essa coloração mais branca indica que tem uma predisposição a ter colesterol para alto. Olha lá, rapaz. E aqui, nós chamamos de congestão venosa aqui nessa parte periférica. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente, que tem mais situações. Aqui é um outro tipo de compactação de fibras ópticas, né, que dá um tipo de constituição que nós chamamos uma constituição média hereditária. Aqui uma constituição média também. Então o olho ele é dividido em horas e minutos também. Horas e minutos. A gente pode, se fosse fazer um diagnóstico, a gente colocaria, vamos dizer, se é fechado, a gente colocaria 10 horas, ou se é quebrado, a gente colocaria daí minutos. Olha só. Daí saberia. Aqui vou dar uma informação. Esse sinal que aparece aqui, que nós chamamos de estria, isso aqui é uma área que tem um nível de estresse um pouquinho mais alto, daí aparece isto. Esse anel preto em volta da pupila aqui, área de estômago. Neste caso aqui, a pessoa tem hipoacidez, digestão lenta e com facilidade para desenvolver em desequilíbrio, no caso a H. pylori, que pode provocar gastrite ou úlceras. Isso é comum. Não sei se o pessoal está conseguindo ver lá, mas ele leu ali, né, o artigo. O pessoal quis não conseguir, se não aparecer ali, às vezes no vídeo, fica longe. Muito interessante isso aqui. Baixa lá, né? Baixa, é só colocar o nome lá, Maria Isabel. Né? A gente vai deixar aqui na descrição os dados também. É completo. Inclusive ali ela fez acho que mais ou menos foto de mais de 60 pessoas. Tem daí a classificação por sexo, é solteiro, casado, idade, que tem o problema de esquizofrenia e os sinais que aparecem na íris. Nossa, vamos continuar lá. Isso. Aqui daí mostra também os anéis de ansiedade. Aqui mostra que nós chamamos aqui de isquemia de extremidade, que seria daí tipo falta de oxigenação circulatória nas extremidades. Pode ver que aqui pega a área de comando cerebral, que é essa parte aqui, ó. E pega aqui região de pés. Então tem tendência de alteração nessa região. Esse aqui é um quadro mais grave, vamos dizer assim. Pessoas com este tipo de comportamento aqui iridológico são pessoas que têm, por exemplo, anel de sódio e colesterol, que é comentado aqui. Geralmente tem muita alergia de pele, hipertensão. E nas regiões, por exemplo, aqui, braço, região de ombros, região aqui da cervical, região dos pés, por dificuldade de circulação do sistema linfático,
O que acontece? Junta daí muitas toxinas ali que criam inflamações. O corpo ele é perfeito, daí não tendo o equilíbrio, ele vai dar daí essas alterações. Impressão minha, cortando, impressão minha, eu tenho um hominho desenhadinho ali, porque o senhor falou que na direção de 6 horas as pernas, né? Sim. E braço é 9 horas e 3 não? Não, os braços ele pega 40 aqui. Ah, tá. Então tá. 45 seria o meio, aqui no olho direito, nessa direção aqui, daí é pulmão, daí vem costelas, é a parte inferior do pulmão, né? Daí aparece também a região de costelas e mamas. Mas tem imagem ali, depois a gente vai ver isso. Depois dá para ver, dá para ver. Vamos lá. Aqui mais um caso, né? Que seria aquele de tendência de ter alterações, nós vimos um igual. Esse aqui é arco senil. O que é isto? Esse arco aparece em pessoas idosas com mais ou menos 80 anos, o próximo disto. E esse arco, ele pega exatamente aqui a área de comando cerebral, que prejudica um pouco na área de memórias, lembrar de coisas. Mas não é vamos dizer assim, uma doença, é uma alteração genética natural pela idade. Pode ver que esse olho não tem aquela borda escura em volta, ele só tem um arco senil. Então isso aqui é natural da vida, né? Isso, da idade. Eu acredito que nós vamos passar aqui, eu vou mostrar um mapa. Ali são vários tipos de constituições. Muito interessante isso aí, né? Nossa. Eu vou só mostrar um mapa aqui para as pessoas saberem como que a gente tem o conhecimento através da íris, né? Então é um estudo bastante detalhado, né? Aqui talvez não dá para ver, mas são várias subdivisões aqui. Pega aqui, por exemplo, das 11 a 1, é toda a área de comando cerebral. Existe, por exemplo, aqui o olho direito representado pela letra D, o olho esquerdo pela letra D. Esse mapa se convencionou a partir do ano de 1980 e quem foi o que aperfeiçoou ele foi o Dr. Bernard Jensen, um americano. Tá? Aqui, por exemplo, no olho, uma curiosidade. Pessoas que sofreram violência sexual na infância, do lado direito tem a área de sexualidade mental aqui, geralmente tem aqui uma marca aqui marcando um bloqueio, quando a pessoa não conseguiu superar. Então aí quando não conseguiu superar e a gente atende uma pessoa e tem esse bloqueio aqui, envolvido a isso daí tem outras áreas que envolvem a área comportamental, que daí a gente trabalha daí com a área de hipnose clínica. Para poder ver se consegue superar. Né? Resolver, daí ressignificar esses traumas. Então o olho, ele explica todas as coisas. Aqui, por exemplo, a área de coluna, lado esquerdo, coluna, lado direito. Se você tiver uma alteração importante, seja de nascença, aparece aqui, ou se adquiriu durante a vida, também tem sinais no olho marcando. Olha só, rapaz, é perfeito. Então, isto mesmo, aqui, né? Ele é perfeito para um diagnóstico, para a pessoa descobrir aonde está a origem da disfunção do organismo dele, né? A gente costuma dizer assim, o diagnóstico pela íris não é um diagnóstico de doenças. Ele é um diagnóstico de disfunção, porque, por exemplo, apareceu aqui um sinal importante na coluna, a gente vai pedir para a pessoa procurar um ortopedista e explicar que ele está com alteração, seja na L1, na L2, na L3, na T12, enfim, na região que estiver ali, ele vai fazer o exame e vai estar constando lá aquela alteração. Se é, por exemplo, só é uma constatação, fígado, né? Uma constatação, né? E que está errado. Por exemplo, quando a pessoa tem aqueles anéis de ansiedades profundo, com a borda aqui já mais densa, provavelmente a pessoa vai desenvolver esteatose hepática, que seria chamados os nódulos no fígado, né? E daí aparece aqui, pra gente aqui nesta região. Tá? Quando acontece isto, pela experiência que a gente tem, a gente já sabe como encaminhar a pessoa
para um tratamento. Ou se dá para tratar com fitoterápico, ou se O fitoterápico precisa... eu costumo fazer como ele é complementar. Uhum. Porque às vezes o caso que ele tem depende de um resultado mais rápido. E daí teria que ser, às vezes, intervenção cirúrgica, pode ser que tenha que fazer um tratamento mais forte, por exemplo, colesterol muito alto, né? Então, um remédio natural não vai melhorar tão rápido, né? Então, aí, mas para uma manutenção, sim. Para ajudar, assim, coadjuvante, sim. Eu tive um caso, por exemplo, que eu atendi. Ele, senhor aqui do Boa Vista, ele foi aposentado pelo Exército Novo ainda, porque ele estava desenganado por todas as áreas médicas com um câncer na próstata. E quando ele foi indicado para mim, foi porque os médicos disseram para ele, olha, não tem mais o que nós fazermos. Ele falou, e o que eu posso fazer? Eles disseram, procura um tratamento alternativo, vê se consegue alguma coisa. Para nós não tem mais. E quando ele chegou até a mim, na época, foi há 16 anos atrás, não tinha os remédios como se tem hoje. Você quer tomar alguma coisa? Ah, não quero chá, tem em cápsula, tem em comprimido, tem como você quiser, tem. Tem nas farmácias, na casa de produtos naturais. Na época foi com chás até ele começar a melhorar, assim, chás concentrado. E tratamento, ele continuou o tratamento. Um acordo que eu fiz com ele era, você vai continuar com o teu tratamento no hospital e nós vamos fazer o nosso junto aqui. E ele compartilhou com o médico, que atendia ele, os médicos, né? E nós começamos. E o resultado foi fantástico. A cada dia que passava, o resultado de regeneração ia acontecendo. Nossa. Ele viveu até 3 meses atrás, 16 anos, com qualidade de saúde. Ele morreu exatamente não com um problema do câncer. Ele morreu porque ele comeu uma feijoada, passou mal, foi no hospital e tomou um remédio que ele não podia tomar. Nossa. E daí ele passou mal, ficou internado na UTI por 1 semana e morreu. Eu fui lá, foi bem triste. A esposa dele, inclusive, atendia há poucos dias. Por essa situação, mas nada de câncer de próstata. Não era relacionado à doença. Não, exatamente, assim, não. Venceu aquela parte. Venceu. Aí o que acontecia? Ele tomava 2 suplementos nutricionais, que eu passei para ele, para manter o equilíbrio. E ele fazia isso todo mês de janeiro, ele fazia consulta comigo. E mês de junho, mais ou menos, ele fazia daí um check-up no hospital onde ele fazia o tratamento. E fantástico. Eu costumo fazer assim, não vou abandonar um. Não abandonar um, é complementar, né? Fazer juntos. E daí é fantástico. Então, da área de iridologia, esse é um resumo, ela é muito ampla. Eu sou ainda do tempo que a gente fazia esse mapa tudo na mão, desenhava na mão, para escrever, fazer como prova. E daí ficava guardado. E a gente guarda, né? Hoje daí tem pessoas que fazem o curso, já compram o aparelho ali, que você coloca a foto, pronto, ele já dá o diagnóstico. Que se faltar a luz, ele não faz um diagnóstico daí. É verdade. Né? Tem uma colega minha assim, um dia acabou a luz, ela falou, não tem como fazer o diagnóstico, ela não sabe, né? Não seria o meu caso. No meu caso, a gente vem lá do caderninho, né? A mesma coisa de fazer a tabuada à mão. Imagina, 23 anos, 24 anos, né? Era bem mais diferente as coisas, né? Exato. Então, essa parte de iridologia aqui, a gente acho que já pegou bem... a gente pegou quase tudo aqui, ó. Não substitui exames. E dá pra gente falar um pouquinho, acho que disso, de iridologia. Acho que era isso aí. Sim, ela é muito ampla, mas o básico... A gente podia fazer... o básico talvez seria disso, fazer uma avaliação, né? Se tivesse tido a ideia, eu trazia o aparelho... Fazia a minha... Porque a gente já tinha a minha da vez passada, né? Poderia fazer aqui a foto e colocava no ar, legal, assim, já bem tranquilo. Da minha parte de iridologia, se tiver mais alguma pergunta... tem algumas perguntas aqui sobre hipnose clínica e tal. Então... Que já vem mais pro poder da mente, né? Isso, hipnose clínica. Deixa eu... Tá. Antes de falar sobre hipnose clínica, eu quero falar um pouquinho sobre a mente. Porque a mente ela é muito poderosa. Eu costumo dizer que, assim como nós temos o registro de nascimento,
a gente deveria ter um livrinho escrito sobre a mente, para quando a gente completasse ali 12 anos de idade, a gente começar a ler aquele livrinho para entender um pouquinho melhor a respeito da mente. Porque a gente cresce estudando, batendo a cabeça de um lado para o outro, e a gente acaba não chegando diretamente na onde a gente quer por desconhecimento. A mente vai levando a gente? Ela é muito poderosa, então daí você coloca informações. Uma das coisas básicas assim é que o lobo frontal, ele demora para terminar de se formar até 21 anos. Nossa. Tem pessoas que até demoram um pouquinho mais. E é ele que dá a parte de resistência psicológica para os jovens. Então, o que acontece? De repente, um jovem vai na escola e alguém diz para o outro, você tem um nariz torto. E aquilo ali se torna um monstro dentro da cabeça dele, ou dela, né? Dos jovens, porque ele não tem resistência psicológica para encarar essas situações. E outras que vêm. Aí são famílias que se separam, eu tenho experiência em muitas áreas, adolescentes daí que entram para situações diversas, inclusive automutilação, tentativas de suicídio, justamente por falta de resistência psicológica nessa fase. Drogas, né? Drogas, entra para esse lado também, tentando ver se supre a necessidade que ele criou, porque a mente é muito poderosa. E como é que ela pode ajudar no tratamento aí desses traumas, ansiedade e essas coisas crônicas? Então, a hipnose, eu chamo de hipnose clínica, ela é diferente da hipnose de palco. Às vezes a pessoa olha uns vídeos lá no YouTube e tal, hipnose de palco, e a pessoa acaba pensando que é tudo igual. Aí estala o dedo aqui, a pessoa já estala. Eu sou uma galinha. Tem um grande amigo aí, um professor Fábio Puentes. Ele faz muitas brincadeiras às vezes, assim, né? Ele trabalha no Hospital de Clínicas em São Paulo e desenvolve um projeto muito, muito bonito lá na área de hipnose clínica, na área da saúde. Mas ele também faz umas brincadeiras. Às vezes ele faz na rua, né, um jovem lá entender que a namorada tá ligando e o tênis é o celular. Ele arranca o tênis lá e vai atender a mãe, o pai, e fica falando. Tipo coisas assim, né? Essa é a hipnose de palco, né? A hipnose que eu desenvolvo, ela é direcionada com a finalidade de resolver situações de traumas, medo, insegurança, frustração, angústia, controlar a ansiedade, dormir melhor, melhorar dores. Existe muito casos de dores que todas as dores são potencializadas a partir do sistema nervoso. Mas tem muitas que não são dores verdadeiras, são dores adquiridas a partir de um fato. Tipo uma dor psicológica Dor mesmo. psicológica. Eu atendi um caso, eu não vou citar porque é uma pessoa bem famosa aqui da área da justiça aqui de Curitiba. A esposa dele, por um trauma familiar com os filhos que ela teve, ela passou a ter uma dor na perna e essa dor era incurável. Isso já fazia, quando eu atendi, fazia acho que uns 6 para 7 anos. Eles estavam indo até em benzedor porque não tinha mais alternativa. Não sabia o que fazer mais. Todas as áreas que ia, a senhora não tem nada, os exames não dão nada e tal, e achavam que ela estava com um problema psiquiátrico, né? E quando chegou ali, eu costumo voltar para a gente saber aonde que aconteceu, né? E eu perguntei para ela, quando começou essa dor? Ano tal. O que aconteceu de importante nessa época? Ela comentou o trauma que ela sofreu e as situações. Eu falei, e essa dor não começou aí? Começou. Eu falei, tranquilo. O marido sentado, ela do lado, eu falei, nós vamos fazer uma terapia, porque às vezes você fala hipnose clínica, a pessoa tem um pouco de objeção, preconceito, pensa que é alguma coisa religiosa. Não vai me hipnotizar, ele fala assim. Exatamente. E eu costumo dizer que é terapia. E a hipnose em si não é uma terapia, né? A hipnose é uma ferramenta que nós temos e nós usamos ela todos os dias e sabendo ou não. Então, nós usamos a hipnose. Aí, o que acontece? Fiz a terapia e voltei
a idade até uns meses antes do acontecimento. Ressignifiquei e falei para ela que a partir da hora que ela abrisse os olhos, que eu ia fazer uma contagem, ela não sentiria mais dor naquela perna. E quando ela abriu os olhos, ela olhou assustada, levantou assim, meu Deus do céu, não tô com dor, falou pro marido assim, sabe? Olha. Sumiu a dor. Então, é uma dor psicológica. Nossa, ela criou um trauma e associado a alguma coisa, não vou saber explicar, né? E veio Cada organismo tem uma reação. Então, existem muitos casos assim. Nossa, e muito interessante, né? Interessante. Porque Eu às até vezes vi a um gente... caso que me chamou a atenção. Isso aqui a gente amanhece, se for falar, porque eu tenho tem muitas e eu não estou coisas. fazendo as perguntas aqui do que eu tinha pensado, mas está respondendo uma por uma, porque daí logo de sequência tinha alguns casos. Então tá. Eu vou citar um caso que me chamou bastante. Eu trabalho já há uns 8 anos com hipnose clínica e eu me surpreendo com os resultados. Tem o resultado da semana passada. Todo dia praticamente eu atendo alguém com hipnose. Bom, esse caso foi de uns 4 anos atrás. Trouxeram um rapaz, ele devia ter entre 15 para 16 anos, mas é um rapaz bem alto, magro, e pela situação que eu vou contar, vocês imaginam a magreza dele. Fazia 1 ano, o sonho dele era ser jogador de futebol. E ele foi numa manhã para fazer a entrevista no campo de futebol lá e para fazer um treinamento para ver se poderia ser ou não aprovado. E a pessoa que fez a avaliação nele, talvez querendo incentivar ele para estudar, acabou criando um trauma muito grande. O cara falou bem estúpido para ele: cara, isso aqui não é para você. Você não tem perfil para jogar bola. E não sei o quê. E falou tudo assim. E ele saiu dali chorando. E foi embora. Isso era perto da hora do almoço. Chegou em casa com aquele sistema nervoso abalado, foi comer, a comida não desceu. E a partir desse dia, ele ia comer, a comida não descia. Não sei mais comer. Nossa. Então imagina a magreza que não estava ele. Fazia 1 ano dele, tomava soro, tomava outras coisas para manter o equilíbrio vivo, né? Mas não conseguia comer nada sólido, comida. Olha. E quando ele veio aqui no meu consultório, veio a mãe, a tia, veio umas 8 pessoas da família para acompanhar o caso, porque quem indicou ele fez assim talvez uma propaganda muito grande do meu trabalho, né? E veio toda a família para ver. E daí eu deixei a porta aberta e estava todo o pessoal assim para ver como é que eu ia fazer. Eram umas 14 horas mais ou menos. E na época eu tinha costume de comprar um chineque, alguma coisa, e sobrou alguma coisa lá do café da manhã. E eu falei para ele, escuta, vamos fazer uma terapia, quantos meses faz? Faz tantos meses hoje, ou esse mês. Falei, tranquilo. E eu fiz daí a terapia da hipnose, e fiz a regressão mês a mês, até passar a fase que ele tinha o trauma. E pedi para ele imaginar numa mesa almoçando, naturalmente. E ele falou que estava vendo, falei, então guarda essa imagem. Ressignifiquei aquela situação e quando ele voltou, eu perguntei para ele, você está com fome? Imagina, não está com fome, né? Mesmo sem comer? Não, 1 ano. Sem conseguir comer? Mais de 1 ano. Nossa. Falei, eu vou lá em casa ver o que eu tenho. Meu consultório é próximo de casa, fui lá, tinha um chinex, cortei em 2, que ele estava com uma irmãzinha de uns 5 anos mais ou menos junto. Cheguei lá, dei para a irmã e dei para ele, falei, pode comer naturalmente como você comia antes. E ele começou a mastigar, engolir e chorar, mas chorou, até eu chorei, porque foi tão... É emocionante, né? Emocionante. Olha, é fantástico. Depois eu atendi num outro mês a mãe dele, e ele foi junto lá só para me mostrar que ele já estava ganhando peso, já estava com... Ele estava perdendo peso. Sim, estava ganhando peso. Tenho muitas experiências em muitos casos de traumas de casamento, de estupros, de crianças hiperativas. Então, teve um outro caso agora recente, um caso de hiperatividade. Um menino de 6 anos, geralmente quando acontece uma separação no casal,
Existe alguma coisa que as crianças absorvem e daí acaba criando situações. Tenho várias experiências de casos. Esse caso agora é recente. O menino chegou com a mãe. Ele era tão hiperativo que enquanto a gente estava fazendo a ficha do menino, a minha mesa de vidro, ele manchou toda a minha mesa de vidro, mexeu em tudo, mexeu em todas as coisas que eu tinha na mesa. Atrás, tem 3 salas, ele foi nas 3 salas, mexeu em tudo, foi no banheiro, foi em tudo quanto é lugar. Tamanho da hiperatividade. A mãe não aguentava mais. Ao ponto de ir lá tentar puxar ele na marra, tudo, e não dava certo. Aí, a hipnose com criança a gente faz brincando. Então, daí fiz uma brincadeira com ele, uma brincadeira hipnótica, né? E daí induzi ele na cadeira ali do lado, na frente da mãe. E tem que ser uma terapia rápida. Foi uma coisa de 5 minutos, mais ou menos, 6 minutos, assim. Ressignifiquei muitas coisas ali e falei para a mãe, semana que vem você volta, nós fazemos nova sessão, porque para criança tem que ser rápido. Quando ele voltou, ele sentou na cadeira na minha frente, a mãe do outro lado. A única coisa que ele me pediu foi uma folha, depois que nós estávamos já um tempo conversando, ele aí sentadinho, se eu podia arrumar uma folha para ele desenhar. Pegou caneta, foi desenhar. E sem nada de alteração, a mãe falou, olha, nós estamos abismados. Fiz a segunda sessão, daí nós já fizemos na maca, com um tempo mais demorado. Trabalhamos algumas coisas a mais para ressignificar. E vou atender a mãe agora no sábado. Super feliz. Você veio aí rapidinho, né? E rápido. Os resultados da hipnose é assim. Terminou a sessão, tem resultado. E como a gente trabalha daí direcionado à necessidade da pessoa, né? Então é jogo rápido. Faz e já tem resultados. Ela serve daí para amenizadores, área de estresse, melhora equilíbrio, relacionamento marido-mulher, tendo muitos casos, às vezes quase se separando. Aí eu faço a avaliação pela íris de cada um, porque daí eu sei tipo comportamental dos dois separados. E a gente entra daí no quadro das divergências, cabeça do homem, cabeça da mulher. E por último, daí a gente trabalha a questão da hipnose e sai de mãos dadas daí. Porque essa aqui é uma coisa que é uma metodologia que abraça com a outra, né? Sim, é uma integração, né? Integração. É uma integração. Já bem disso ali, integrativas, né? É integrativa, elas se unem, né? Uma complementa a outra. E, bem, esses casos respondeu todas as que a gente estava falando. E a massoterapia, quiropraxia? Então, a massoterapia eu fiz também logo que eu fiz o curso de iridologia, eu fiz massoterapia. Depois eu acabei fazendo medicina chinesa. E na medicina chinesa, na época, era reconhecida como técnico. E quando eu estava no meio do curso, mais ou menos, deixou de ser técnico. E como profissionalizante? Isso, daí somente médicos, algumas pessoas poderiam praticar e aqueles que já estavam no mercado, né, continuava. Daí eu, como estava pagando um curso relativamente caro, eu questionei a instituição. Falei, eu não quero curso que não seja reconhecido, né? Daí eles falaram, olha, nós temos a opção de técnico em massoterapia, que é o mesmo método de medicina chinesa, porém direcionado para a área de massagem. E daí eu fiz o técnico, terminei, né, no caso, o técnico na área de massoterapia. E depois eu fiz uma complementação, que quando você termina o técnico, você pega a iniciação para a quiropraxia, né? Daí eu fiz um outro módulo no IBRAT, daí, para a área de quiropraxia. Que é aquele que estrala a gente. Aquele que coloca no lugar, deixa a pessoa mais leve, assim, também rápido. Uma vez eu tive uma crise de coluna, uma crise de nervo ciático. Estava em Guaratuba nessa época. E
Eu acho que ele não podia ter passado por aqui naquele momento, papai. Sofri na maca do rapaz lá, hein? Meu Deus. Então, Saí sofrido. eu trabalho sem dor, eu não mexo. Quando a pessoa já tá com dor, né? com dor, não mexo. Eu não machuco ninguém. Uhum. Tem muitas pessoas que vão lá, eu não atendo. E pelo menos diminuir a dor pra Eu desinflamar. tenho um ali, caso tá? de uma professora de alemão mesmo, que ela foi lá. Um caso agora de 1 ano, 2 anos atrás, 1 ano mais ou menos atrás. Ela chegou lá, estava com um problema no braço direito, que irradiava daqui, e ela sentia dor, que achava que era torcicolo. Uhum. Eu falei para ela, não, vamos fazer uns testes aqui para saber se você está com problema no túnel do carpo. Não, ela falou, não, eu estou com exames médicos que eu já fiz, Uhum. que o médico suspeita que é túnel do carpo. Fiz ali uns testes com ela, falei, não é túnel do carpo. Falei, você vai voltar lá, você vai pedir para fazer um exame aqui da cervical. Você está com alteração na cervical. E eu não vou mexer. E ela já pegou e mandou mensagem para o médico. Não esperou sair o exame, né? E o médico é um ortopedista. Falou, como é que o rapaz sabe se não saiu o exame? Ele falou, não, ele fez uns toques aqui no meu braço e disse que não é túnel do carpo. Em todos os casos o exame vai sair. Os exames saíram. Ela foi lá e falei, doutor, eu falei, não tem nada mesmo no túnel do carpo. O rapaz estava certo. Daí, fez daqui, deu pequenos osteófitos aqui, que estava causando a sensação de dor que irradia pro braço até os dedos, né? Formigamento, principalmente nos dedos aqui, os 3 dedos. Nos 3 que parece túnel do carpo, né? Isso. Aí, bom, resumindo, ela veio daí com o resultado, falei, olha, nós vamos fazer alongamento, você pode fazer natação, esses tipos de coisa, e para ser um remedinho natural, que ela comprou na farmácia para tomar, que ia ajudar a melhorar esta calcificação, que era ainda de começo, né? Uhum. E ela está bem, tranquila, sem nenhum problema. Então, se eu mexesse, ia causar agravar, problema. né? Sim, ia agravar, ia criar problema. Nossa. Então, o bom de conhecimento é isso. Não mexe em todas as pessoas, em todos os casos. É para o médico, é para o médico. É para cirurgia, é cirurgia. Se for um fisioterápico... É uma coisa assim, mais tranquila, daí é comigo. Daí. Uhum. Então, eles integram, né? Todas essas áreas, elas têm uma questão de integração no organismo. E quais são os problemas, esses problemas dentro da quiropraxia, que seja na massoterapia, mais comum assim são problemas musculoesqueléticos, né? Que são mais comuns, É mais né? ciático, essa parte aqui, vamos falar um linguajar simples, ela é como se fosse fios soltos que nós temos aqui. Uhum. Então, se você der um escorregão assim... Como se fosse um fio que passa por trás de alguma coisa? Isso, exatamente. Se der um escorregão ali, você já pode ficar com o pé mais curto que um outro, 1 centímetro, e você vai ter uma dor lombar fenomenal. Atravessa ali um fio meio... E às vezes pode fazer fisioterapia, um monte de coisa e não descobrir. Daí, alguns fisioterapeutas que também fazem quiropraxia trabalham nessa área, ou a gente que trabalha com quiropraxia, a gente vai lá ver... rapidão já sai andando normal sem dores. Eu atendi me lembro de um caso que me assustou. Essa mulher estava já fazendo acompanhamento, terapias e não estava resolvendo. Ela foi foi no zoológico e ela foi mostrar uma tartaruga para uma filhinha e quando ela foi assim, escorregou o pé. Um só. Isto. E ela ficou com... assim, totalmente desequilibrada, sabe? E ela ficou toda torta. Nossa. E não conseguia ficar sentada. Quando o marido dela levou num carro grande e ela foi deitada no banco. Travada? Deitada no banco. E quando chegou lá, eu falei, não, vocês têm que levar ela por 24 horas e fazer tratamento e depois você traz ela aqui. Ele falou, não, já estamos cansados de coisa e fazendo fisioterapia e não está resolvendo. Então vamos começar. Ele queria saber o preço da sessão. Eu falei, olha, é tanto. Ele falou, quero deixar umas 4 pagas. Eu falei, não cobra adiantado. Mas por insistência dele, eu recebi. Nós fizemos 3 sessões e ele tem um de avião até hoje.
Não precisou mais voltar, Não olha precisou. só. A partir da primeira sessão, ela já conseguia levantar o braço, assim, não com dificuldade, mas já voltou sentada no banco do carro. Você veja que aí quem fica travado sabe o que é E ficar esse foi o travado, caso né? que me assustou bastante. Teve um outro caso aqui da Maria Antonieta, pessoa que talvez até você conheça. Uhum. Ele chegou lá com a perna dobrada para trás, assim, pulando. O filho dele me ligou, falou, olha, o pai está numa situação assim, assim, o senhor tem como atender ele no chão? Eu falei, não, eu tenho. O que está acontecendo? Ele falou, não, a perna dele dobrou para trás e ele não tem como, não consegue esticar a perna. E chegou, daí eu tenho maca de quiro, eu tenho maca para terapia, tem área para diagnóstico, tudo são salas separadas. Mas daí eu coloquei um tatame e atendi ele na recepção. Uhum. Que eles pararam o carro na frente e ele desceu pulando assim. Foi lá, ele deitou do lado da perna que ele conseguia, a esticada, né? Uhum. Conseguiu com muita dificuldade deitar de bruço com a perna dobrada para trás assim. Fui mexendo ali a pouco, a perna dele voltou normal, tudo levantou daí e saiu andando normal. Teve muitos casos, assim, tem muitos casos de atendimento assim. Esse aqui é um que traz assim mais propriedade já traz mesmo, mas traz mais Traz curiosidade, gratificação, né? Eu sou muito grato, nossa, eu consigo ajudar muita gente. Em muitos casos eu me emociono com os resultados, as pessoas me mandam feedback assim, sabe? Deu para perceber aqui, pessoal, porque às vezes o pessoal não percebe que a câmera está longe, mas quando ele contava aqui, às vezes ele se emocionou aqui, porque imagina, é uma profissão que é para ajudar pessoas, né? E o meu trabalho não cresce com propaganda, ele cresce com indicação. Com indicação. A indicação tipo, melhor, vai um assim, tipo, aquela indica a mãe, o tio, o primo, o vizinho. Eu tenho caso de pessoas que indicam pessoas porque viu o vizinho que foi lá e fez o tratamento e ficou bem. E ele mesmo não veio ainda, não precisou, sabe? Mas quem que indicou? Eu tenho o hábito de perguntar, como que você me descobriu? Através de redes sociais? É muito raro. Muito raro. É mais através de indicações. Uma pessoa que me indicou nem veio aqui. Porque ela viu bem que fez para o outro. O resultado. Então é muito bacana. Porque só o parente só sabe aquele que tem alguém sofrendo ou que sofre a dor. Sim. E vê o quanto que a pessoa mudou, né? Sim. Então eu continuo estudando com o objetivo de, depois que terminar a área de psicologia, se Deus me der vida e saúde, quero continuar estudando. Eu não tenho plano de parar, né? Continuar estudando. Tenho também projetos assim como essa moça fez do esquizofrenia. Eu tenho projetos também para outras áreas da mente que também podem ser comprovadas através de exames feitos através de diagnóstico pela íris, né? E quem sabe publicar alguns livros, dar curso, quem sabe nessas áreas aí, né? São coisas que eu tenho um projeto na minha mente, né? Um projeto de desenvolver com o intuito, né, de ajudar mais pessoas. Aí precisa, né, pessoal? E a época que a gente está vivendo agora, né? Uma época cheia de ansiedade, cheio de... Olha, um grupo de pessoas que eu atendo todos os dias está relacionado com falta de sabedoria para organizar as coisas na mente e sofre pelo passado, que já... A mente funciona assim. Deixa eu falar um pouquinho para o pessoal. Fica à vontade essa aqui, tua câmera. A mente, ela tem... O diagnóstico dela, de todas as situações, é agora, agora, agora. 1 minuto antes não existe para a mente, 1 minuto depois não existe. A maioria dos casos que eu atendo são pessoas que vão e que estão sofrendo ou por situações que aconteceram no passado e daí fica se culpando e vivendo, se deprime e continua vivendo esse sofrimento. Ou pessoas que estão vivendo o futuro, são ansiosos, que a ansiedade é uma palavra bonita, mas está relacionado com coisas do futuro que ainda não existe. Só que se eu criar um quadro imaginário de como eu vou ser daqui 1 ano, se que isto acontecer e continuar assim, para a mente está acontecendo agora. E o que acontece?
esse quadro cai aqui, muda as cadeias hormonais e eu começo a sofrer agora, não durmo bem, irritabilidade, sistema nervoso e por aí vai. Quer viver bem e ter paz, pode administrar a vida para o futuro, A, B e C, mas viva o presente. Acordou pela manhã, abriu o olho, agradece a Deus porque existe esse dia. E as coisas que acontecerem, se é casado ou curta mulher, se é solteiro ou namorada, se não tiver, se é sozinho, enfim, o que você tiver neste dia. Dorme, no outro dia recomeça. Não foi bom hoje, amanhã recomeça. Esse é o básico para a gente viver bem todos os dias. Num relacionamento conjugal, não guardar rancor para o outro dia, perdoar sempre. No trabalho, procurar ser gentil o máximo possível. Quem doa bondade pode receber de outras mãos, mas ele recebe a seu tempo. Olha aí, ó. É uma excelente mensagem pro povo aí, né? Pro pessoal que tá ouvindo. Porque essa aí, eu duvido que alguém que tá vendo aí que não tem, né? Uma ansiedade. Ao menos uma pequenininha, né? Tem. Tem frustração, tem tristeza. Na época da rede social, que o pessoal coloca na rede social tudo, e aí você olha e você já tem aquela vontade de fazer a coisa direcionada, que ele aparece mais ou menos aquilo que você já vê, né, pelo algoritmo lá das redes sociais. Então aquilo ali ele fica te aguçando para você querer aquilo ali na hora mesmo, né? Trazer ansiedade. Sim, mesmo. trazer ansiedade. Para fabricar a ansiedade, né? Existem alguns estudos que só o fato do celular estar perto da pessoa já traz um certo tipo de conforto, porque ele sabe que a hora que ele quiser ele pode mexer. Então, se o celular ficou em casa, daí ele já se sente preocupado, desligado do mundo. Olha só. Então, isso daí já começa a trazer ansiedade, começa a trazer frustrações. Agora foi aprovado, né, de não levar celular para escolas, né? Vai demorar um tempo para adaptação, né? Mas eu acredito que é bom para a pessoa usar o celular com responsabilidade. É uma ferramenta maravilhosa. Acho que nós nunca vamos deixar de usar. Não tem como, né? Não tem como. Porém, a gente tem momentos que a gente tem que deixar ele lá de um ladinho, né? Que usar com responsabilidade, Isso. né? Antigamente a gente ia na casa das pessoas, era roda de bate-papo, né? Hoje você chega lá, na minha casa, na minha sala, eu até fiz algumas novidades lá. Eu enchi de tomada para tudo quanto é lado. Qualquer lado que você olhar na parede, tem tomadas. Porque eu já imaginei, falei, daqui uns tempos o pessoal chega aqui com celulares, vão querer conectar aqui, e de vez em quando vai um grupo lá de casa, lá em casa, acontece isso. E muitos chegam, só ficam assim, ó. Nas redes sociais, em coisas, interagindo. É bom, mas com equilíbrio. Por isso que os nossos vídeos aqui, eles são uns vídeos longos, né? Porque é pra pessoa que está querendo aprender, pesquisar esse tipo de conhecimento que foi trazido hoje aqui, alguns outros que a gente também trouxe. Porque na época do vídeo curto, né, o pessoal passa os vídeos curtos ali e eles não agregam nada, né? Aquilo ali não vai agregar muita coisa. Você vai ver uma coisa diferente, tá, mas não vai agregar coisa, não vai ter substância naquela informação. Nós estamos, né, na época das descobertas de doenças, né? Certo lado existe vamos dizer assim, uma preocupação de dar um recurso, né? Por exemplo, tem autismo, TDAH, mais outras coisas, transtorno disso, daquilo e tal, muita coisa. O lado bom é que tem bastante instituições que estão ali para apoio, para ajudar, né? E tem um lado que eu diria que o lado ruim é porque antigamente a gente não percebia tantas coisas assim. Poderia ser que existisse, né? Ou se é a nossa época agora, que por causa de muitas coisas, né, informações,
as crianças já nascem com alguma predisposição a desenvolver, né? Uhum. Mas isso aí é um lado que eu ainda considero que vai aumentar mais. Ainda vai aparecer mais diagnósticos que ainda não teve Uhum. e que vão aparecer. Diagnósticos Que está se desenvolvendo de transtornos, aí, né? de transtornos. Não são doenças, né? Até o DCM-5, que é o que relata as questões de doenças da mente, coisas, eles mudaram, né? De doenças para transtornos. Então, transtorno disso, daquilo, tal, que são comportamentos, né? Uhum. E a partir de X coincidência dentro do código do DSM se tem um resultado que a pessoa pode ou não. DCM são doenças... DSM é como se fosse a Bíblia que rege todas as doenças existentes. As doenças, assim, tanto para psiquiatria, né? Uhum. Quanto para a área de psicologia. Como se fosse aquele código do atestado, o CID lá, né? Isso, só que daí ele relata ali as todas doenças. as doenças, né? Nossa. Que agora se está dando mais força, né? A traumas, né? Traumas, transtornos, né? Tá Usado mais é o transtorno mesmo, o transtorno disso, daquilo, tal, de personalidade, coisa e tal, para não classificar exatamente como doença. Porque, de repente, a pessoa pode se encontrar e, a partir de então, não ter mais nada e ir embora, né? Se ela aprender a lidar, né? Às aprender vezes, a lidar, o pessoal que tem tá muitos no entorno, casos, né? A gente sabe aí de casos de autista, de outras pessoas aí que estão muito bem, né? Desenvolve trabalham, coisa, tem a vida normal, né? Isso é muito bom. E a psicologia, como que a psicologia se conecta com a hipnose? A gente até conversou isso aqui ontem, né, Carlos? Mas então, a hipnose é assim. A hipnose, quando você hipnose, termina o massoterapia curso... e outras coisas. a hipnose é assim. Quando você está terminando o curso de psicologia, você tem, vamos dizer, a iniciação à hipnose clínica, né? Uhum. A psicologia, ela não diria, eu não diria que ela tem uma integração. São áreas diferentes, né? Então, o psicólogo, ele vai trabalhar somente com a área de terapias e ele vai escolher daí áreas que ele quer. Por exemplo, psicanálise, área comportamental, enfim, gestalt, enfim, a área que ele se sinta melhor, bem, né? Se enquadra dentro O daquilo, método humanística, daquele- tudo, certo. né? Eu me sinto bem nessa área e vou atender assim, né? Eu trabalho com psicanálise, sou psicanalista e tal. E quem trabalha com a área integrativa, no caso dessas terapias, ele trabalha de forma mais ligada à área da saúde também, mas é de forma diferente. Então, eu, por exemplo, quando eu termino a área de psicologia, não vou poder trabalhar no mesmo momento como iridólogo e como psicólogo. Então, se eu for atender como psicólogo, vou ser psicólogo. Vou trabalhar só na área que eu escolher daí uma das áreas que eu me identifique, né? Eu vou atender daí com a área de psicologia, não vou misturar as coisas. O dia que eu for fazer a consulta De iridologia, hipnose clínica, as outras áreas, daí eu trabalho daí com aquelas métodos lá. aqueles métodos. A hipnose eu posso usar daí na área de psicologia. né? Que legal. O jeito que elas se conectam, né? Sim. E, enfim, eu ia perguntar aqui como que uma abordagem holística pode transformar a vida da pessoa. A gente já falou mais disso. A holística quer dizer uma avaliação que é feita num todo, né? Ela transforma mesmo a vida da Transforma, pessoa. porque eu trabalho... eu atendi acho que esse é um caso de uns 3 anos atrás, uma moça, ela era funcionária de uma dermatologista. Só que eu não sabia que era uma dermatologista. E ela, por indicação, trouxe a moça para consultar, porque ela tinha tratado da moça e feito de tudo. A moça tinha um problema de pele, que saíam os problemas e não havia meio da moça sarar. E a moça veio, ela ficou na recepção, não entrou junto, eu atendi a moça, vi que o problema da moça estava relacionado diretamente com um nível muito alto de anéis e toxinas na área periférica que causavam as alergias de pele. E eu expliquei para ela, falei, olha, você só vai sarar a partir do momento que você mudar a postura mental. Teu problema está relacionado com alguma frustração e tal. Fiz aí uma terapia daí,
fiz hipnose clínica com ela, passei alguma coisa bem simples para ela tomar. Foi embora e a moça sarou. Aí, passados uns 3 meses, essa doutora me ligou e queria marcar um horário. Falou, mas não é para consulta, eu quero ir só para conversar sobre a minha funcionária. Eu falei, pois não, pode vir, marcou. Foi lá. Que jeito que você trabalha com as pessoas? Eu falei, eu trabalho em 2 frentes. A área psicológica e a área emocional, a área física. Tá explicado. Eu falei, mas por quê? Daí ela falou, não, lembra da moça que eu trouxe aqui? Eu falei, lembro. Eu falei, ela sarou, ela não sarava. Eu sou dermatologista, eu sou da área. E ela não sarava. E ela sarou. Eu falei, então, eu expliquei para ela como equilibrar a área emocional e passei um fitoterápico para ela que ajudava, mas que não era assim potente para curá-la, talvez, né? E ela ficou bem, porque o problema dela não era de doença, era ela que desenvolvia através do nível de estresse. Do emocional dela estava... Lembrei outro caso, atendi uma de Apucarana. O SESI trazia ela aqui para Curitiba a cada 2 meses para tomar remédio. Ela engordou na época mais ou menos 30 quilos. Ela transpirava e o suor comia a pele. Nossa, a nível de... Nossa. Muito ácido. E fazia ferida em todo o corpo. Ela tinha que tomar doses altas de corticoide. E ela vinha daí para fazer acompanhamento. E um contador, ele me conhecia meu tratamento. Ele falou assim, Celso, quando ela vir, eu vou pagar a consulta para ela. E o carro do SESI vai levar aí para você. Tranquilo. Determinado tempo ele me liga, marcamos o horário, ela foi. Fiz a avaliação dela, expliquei direitinho para ela qual era a origem do problema que aparecia pela íris. Passei um remedinho simples para ela comprar lá em Apucarana e esqueci do caso. Fiz uma avaliação. Uns 4 meses depois, esse colega chega lá para mim e diz, lembra daquela moça lá? Eu pensei que ele queria marcar outra consulta, né? Ela me ligou para mim agradecer, não teve mais problemas. Olha aí. Nossa, Deus. Tem muitos casos de remédios importados, que dependem da justiça para... Mas o caso principal é assim, câncer de mama. Eu atendo muitos casos de mulheres que vão lá, viu que tem câncer de mama, liga lá do Erasto para mim para atendimento. Vai fazer o mesmo procedimento lá no hospital que precisa. Mas chega aqui, nós vamos trabalhar. Vem cá, tem algum problema que você não resolveu? Problema com o marido, que você não perdoou, tal. E dali a pouco as lágrimas descem? Tem. Eu falei, não adianta fazer o tratamento se não curar aqui primeiro. Trabalhamos bem essa parte aqui, perdão. Toda terapia minha tem perdão junto. Se perdoar e perdoar alguém. Se perdoar, né? Isto, porque veja bem, nós fazemos coisas, tem pessoa que não se perdoa. E eu não me perdoo por isso que eu fiz. Pronto, vai desenvolver doença. Eu não perdoo fulano, vai desenvolver doença. Então, o que é o perdão? Perdão não é esquecimento, a mente não esquece de nada. Perdão é lembrar sem rancor. Sempre nós vamos lembrar. Se a gente quiser voltar lá 20 anos atrás, num fato que aconteceu, que alguém nos magoou, a gente vai lembrar. Está dentro de uma caixinha lá na nossa mente. Se a gente quiser, a gente vai lá, entra lá e sofre de novo. Então, o que acontece? A gente tem que criar essa capacidade de superação que é chamada de perdão. E daí a pessoa se perdoa os outros. Esses tempos aí, quando atende um rapaz que ele é um filho adotivo. E ele, com a madrasta que ele é tida como a mãe, não aceitava assim um relacionamento bem difícil. Atendi a mãe, no caso, né? E ele em seguida, após o atendimento, conversei bem com ele, quis atendimento separado. No outro dia, ela me mandou uma mensagem. Escuta, o que você fez com meu filho? Eu falei, mas por quê? Eu falei, eu conversei com ele e depois expliquei como que funciona.
pedir para ele se perdoar, nos casos que a gente levantou, e para ele estender um perdão para todas as pessoas e tal. Ele falou, não, hoje de manhã ele levantou tão amoroso como eu nunca vi, foi lá na cozinha, me deu um abraço e um beijo. Eu falei, que maravilha. Você vê a mudança. A mudança. Traz a então, mudança na vida mas das é isso, pessoas, é na o família, comportamento, a maneira como a gente vê as coisas. E a Então- pessoa, e é uma facilidade, eu acho que talvez para esse tipo de tratamento, porque a pessoa, ela se propõe, né? Se propõe. E a partir, decisão. Decisão. É uma coisa, é como se fosse uma bomba jogada num lugar, uma bomba potente, essa palavra dentro da nossa mente. Eu decido agora. Pronto. É uma mudança, abre caminhos. A partir de então, você pode daí fazer o que você decidiu fazer. Dentro disso, eu trouxe, ontem a gente estava conversando sobre isso aqui, eu tenho o meu laboratório aqui, né? Que eu tenho bastante coisa ali. E eu acabo juntando umas coisas ali, a gente se apega um pouco, né? E daí eu pergunto para todo mundo que vem aí, às vezes a gente acaba comentando, né? Tirando sarro e tal, que a gente brinca aqui, né? Acumulador, né, Ricardo? E essa semana eu pensei sobre isso. Será que tem alguma coisa que eu não curei que eu tenho, algum problema que eu tenho psicológico, que eu possa conseguir resolver, que eu me apego nessas coisas, que não consigo, fico me apegando nas coisas? Né? Pode ser talvez que na tua infância, teria que fazer uma regressão de idade, né? Fazer uma hipnose com regressão de idade, eu faço geralmente até 1 ano de idade. Em casos especiais, quando a mãe tem problema na gravidez, aí a gente faz, mas não na primeira sessão, depois de umas 2 ou 3 sessões, uma regressão até a vida intrauterina. Eu não entro em vidas passadas que envolvem religião. Mas até 1 ano de idade a gente consegue resolver quase todas as coisas. Aí você vai lembrar, daí em determinado momento, se foi ali ou não que começou. De repente você queria um carrinho e não tinha, alguma coisa assim, ou tiraram de você alguma coisa. E daí já vai entrando... A partir desse momento entram sentimentos que hoje a gente pode dizer assim, de bobos, né? Mas que faz toda essa diferença. Porque na época naquele momento era importante, né? Era importante. E daí fica arquivado e fica causando comportamentos, às vezes agora, que não tem nada a ver com isso. O roer unhas. Né? Eu atendi uma mulher que ela trabalhava, não sei se trabalha na Caixa Econômica, me procurou porque ela roía muitas unhas. Nossa. E fizemos a regressão de idade, começou aos 12 anos. A gente tem que identificar a origem. Porque se não identificar a origem, tem dificuldade para, no caso, resolver a situação. Né? Quando a gente chegou nos 12 anos, ela comentou que ela estava daí dentro do quarto dela com a irmã, e a irmã estava tremendo e roendo a unha, que o pai dela tinha problema com bebida e chegou quebrando tudo em casa. E a mãe mandou elas se esconderem nos quartos. E a partir daquele momento nós ressignificamos aquilo. E eu falei para ela, a partir de amanhã, todas as vezes que você for levar a mão inconsciente para roer, você vai levar um susto, porque você vai ouvir eu falando, não, não, não. E ela esqueceu daquilo quando estava na caixa trabalhando lá, né? Diz que 1 hora, sem querer, ela foi, assim, ela levou um susto, que ela escutou eu falando, não. E daí a gente fez algumas terapias, mais umas sessões, né? Que ela queria para resolver alguma situação pessoal dela. Mas essa questão não precisou mais, são casos, só uma sessão de terapia foi suficiente. Já resolveu, porque a gente identificou. Então, muitos casos hoje está relacionado com infância, falta de amor. Os antigos eles tinham dificuldade de chegar para o filho, abraçar, dizer eu te amo. E a gente cresce daí com muitas coisas que tem que fazer terapias mesmo para resolver. A gente sente assim, né, que eu saí cedo de casa por conta de problemas assim, então
E a gente é de uma geração, assim, eu, meu cunhado, minha esposa, a gente é de uma geração que ainda pegou essa parte de que os pais amam muito, a gente sabe que ama, e, né, tudo, mas eles têm dificuldades de que foi passado de pai também para filho, né? Então, eu tive um caso assim, eu fui criado, nunca soube quando foi um dia que a minha mãe me abraçou e disse eu te amo, o meu pai, só sabia que brigavam, que me batiam com aqueles reios que batiam em cavalo, né? Ah, tatu. Isso, a gente apanhava com aquilo lá, né? Então, isso aí a gente sabia, mas dizer assim, eu te amo... Não tinha isso, Não né? tinha. E eles faleceram, eu na época ainda não tinha tido iniciação, né, nessa área para a gente ter uma integração, né? Eu tive que fazer bastante terapia, e porque eu tinha uma carência afetiva muito grande, sofria diretamente com a carência afetiva, mesmo casado, tendo filhos, aquela carência, sofrimento e tudo. E daí fazendo vários tipos de terapias, fiz muitos tipos de terapias diferentes, fiz coach emocional com Paulo Vieira, fantástico. E nesse coach eu acho que eu terminei de sarar. Porque daí trabalha a área emocional, sabe? Então é muito bom. E quando a pessoa já faleceu, nesse caso, a pessoa já faleceu, tem como fazer, né? Tem como fazer. E a gente pode... Tem situações, né, que você pode criar, né, tanto dentro da área da psicologia como na área das terapias integrativas, em que você trabalha isso daí para a pessoa se perdoar, no caso, e se sentir perdoada, né? E quebrar esse vínculo, no caso ali, ruim, né? Que atrapalha não só na vida presente, mas quanto ao futuro também. Então, Ricardo, a gente já sabe que... Bem, eu sabia que a gente precisava de terapia, eu já sabia, né? Agora já sabe aonde que a gente vai fazer... Não, mas os pais é assim mesmo. Só que uma coisa que eu percebo é o seguinte, né? Ele não fala, tipo, ele não vai chegar a te abraçar, pelo menos no caso do meu pai, não vai chegar a te abraçar e falar, eu te amo, mas ele compensa de outras formas, né? Sim. Ele senta para assistir um futebol com a gente, né? Ele conversa, dá risada. Compra uma cerveja ali, toma aí, né, tal. Sim. Vamos... né? Da maneira dele tem um tipo de integração, né? Dá para perceber a diferença do pai do Ricardo, que é meu sogro, né, que a gente tem a convivência aqui também perto, e a do meu pai, a diferença, né? Você vê, ele não foi... cada um, né? Ele não foi embora cedo, né? Eu fui embora cedo de casa. Só que a gente teve mais vivência, assim, enfim... eu percebo a diferença, sabe? E é contrastante, assim, os dois cenários, né? É um cenário que você se coloca, não, é assim e assim, né? Então, isso aí tem que trabalhar dentro lá para você não sofrer, né? E será que pode estar ligado, relacionado com isso? Sim, né? Pode ser, eu acredito que seja mais coisas apegadas ao que você tinha ou não na sua infância. Mas isso aí é fácil, isso daí eu acho que uma sessão já sara. Já foi embora, então é só identificar. Eu preciso daquele espaço ali, né, Ricardo? Uma sessãozinha aí, acho que já vai embora. E também tem outros casos também, a gente podia fazer como dizer assim, fazer uma consulta aqui, né? Porque a gente percebe aquilo que a gente estava falando antes aqui, né? Acho que nos bastidores aqui, da quantidade de coisa que a gente se propõe a fazer hoje, né? E aí foi falado, o senhor falou que tem um grupo de pessoas que está se consultando que não consegue organizar, né? Sim, a mente às vezes não deixa, né? Porque a mente a gente tem que entender que a mente é muito poderosa. E ela tem a facilidade de sabotar. Aí eu vou começar o regime semana que vem, eu vou mudar o mês que vem, eu vou começar o mês que vem, eu vou fazer o mês que vem. Segunda-feira, o ano que vem eu começo. Os propósitos, né? Isso daí é sabotagem. Decide começa já. Não sabe fazer bem, faz errado porque vai aperfeiçoando. Tem o caso do grande Pelé, né? Que ele chutou mais de 1000 vezes pro gol para começar a acertar o gol.
O que desenvolveu a lâmpada, né? O Thomas Edison com a sua equipe, né? Mais de 700 testes para começar a fazer funcionar. E não desistiu. E hoje, acho que se ele acordasse lá do túmulo, ele se assustava com a evolução da lâmpada hoje, né? A LED, esses outros tipos que tem. E o bocal até hoje é E27, né? É Thomas Edison. É E27. Não, eu não entendo dessa área. Porque na parte de elétrica, exato. É E27, E40 por causa de E de Edison. Do Thomas. Então, tudo... Então, mas você vê como é que é as coisas. Então, por aí vai. E tem quantas pessoas que vieram trazendo coisas, né? Nós estamos muito evoluídos, né? Se a gente olhar lá no passado, lá, quantas coisas, né? Que existia, que hoje nós superamos, né? Morte mesmo, você pode ver que antigamente o pessoal vivia 40 anos. É verdade. 40 anos tá morrendo. A idade 35 o pessoal já 40, 35 já se aposentava porque a idade já era... sim, né? Hoje aí a pessoa com 60 anos aí fazendo corrida de 40 quilômetros, 70 na faculdade, mudando de profissão, fazendo as coisas, né? Então hoje nós estamos numa realidade muito boa, vamos dizer assim, diferente. E estamos engatinhando. Ainda lá para frente vai ter mais novidade que a gente vai aprender. Que a gente nem está esperando ainda, né? Mas eu sou do tempo lá da internet de escada, né? Que era muito difícil, né? Daquele celular desse tamanho, assim, que pesava uns 3 quilos, né? Que se carregava na cinta. Tinha que subir na árvore. Eu fui uma vez, era representante comercial. Fui para o sítio de um irmão meu que morava perto de Laranjeira do Sul e eu precisava mandar uns pedidos de fim de semana. Eu nem imaginei que lá não ia ter internet, né? Cheguei lá, né? Daquela uma que se mandava por e-mail, né? As conversas eram por e-mail, né? Não tinha WhatsApp. E daí eu falei, puxa vida, e agora, né? Guaraí, o nome do lugar, de Laranjeira do Sul, mais uns 10 quilômetros, mais ou menos. Daí eu estou lá, né? Daí o meu sobrinho falou, não, tio, tá vendo aquela árvore lá? Tinha um banco lá em cima da árvore lá, sabe? Só tem que subir pela escada e mais um pedaço lá nos galhos lá. Só chega lá em cima, lá só pega o sinal. Eu fui lá. Eu tive essa experiência de ir lá para conseguir mandar um e-mail para as empresas dos pedidos que eu tinha na época como representante comercial. Então hoje nós estamos numa facilidade, né? Imagina. Internet boa para todo lado. A gente pode fazer um ao vivo, né? Imagina. Ao vivo. Sexta-feira vai ser o primeiro ao vivo nosso aqui. Até então é gravado, né? Sim. Mas, a gente fazer um ao vivo, né? Imagina. Eu topo aí, olha aí. O dia que quiser eu trago a câmera e nós fazemos uma consulta online, ao vivo. Legal isso aí, vamos fazer mesmo. Nossa. Ou hipnose também, se alguém quiser participar. A gente não vai entrar em fazer uma demonstração, né? Não vai entrar assim em nada pessoal, né? Em público, né? A gente faz uma hipnose. Fica também, isso aí não tem problema, a gente tem experiência, é bem tranquilo. Eu tenho um aqui já para finalizando já, né? Qual que é o maior ensinamento que o senhor aprendeu ao longo da sua trajetória? Saber que não sei nada. Aí, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente aprende, a gente descobre que conhece pouco. E ter a humildade de entender o próximo e saber que se ele chega para mim e ele diz, olha, se eu ver uma formiga andando para o meu lado, eu fico desesperado, eu vou respeitar que isso aqui para ele é muito importante. Para mim não é nada, mas para ele é importante. Então aquilo que para mim às vezes não é nada, para o meu próximo é algo muito importante. Então eu tenho que entender os sentimentos dele e eu continuo aprendendo também com cada atendimento. E me emociono junto com eles. Eu sou daqueles que não tenho vergonha, se tiver que chorar, eu choro junto. Cada atendimento ali é uma vitória, né? É uma vitória, de fato, né? Isso. Tem casos que eu estou atendendo a pessoa toda arrepiada, assim,
de ver, assim, você vê as acontecendo, coisas né? acontecendo, Aham, sabe? É nossa. muito maravilhoso. Que legal. Mas é um aprendizado, e eu continuo aprendendo. 22 anos atendendo. 21. Eu estudei com a intenção de tratar de forma preventiva. E os 2 primeiros anos já de cara era só casos desenganados que me procuravam. Teve bastante aprendizado ali, Eu né? tive confesso, dificuldade nos primeiros 2 anos, porque eu tinha aquele sonho, as pessoas vão me procurar, eles querem se prevenir para o ano que vem, ver como é que é a constituição iridológica dele, os órgãos frágeis, se cuidar e tal. Esse era o meu entendimento. Uhum. E quando chegavam para mim é porque já tinha ido Já estava perdido. já tinha em quase todos os De lugares certa forma. e estavam com ou alguns Desenganado, né? desenganados, É a muitos palavra casos, certa. muitos casos. Nossa, aí... E daí eu me senti, eu tive 2 anos de atendimento frustrado, sem bons resultados. E tive a ousadia de, depois de 2 anos, mandar e-mails, naquela época era carta, pelo correio para as pessoas, dando a primeira consulta novamente para eles voltarem. Por quê? Eu aprendi na época que você tinha que ir tomando os chás, as coisas e tal, e as coisas iam acontecendo e a pessoa ia esperando 2, 3 meses até que melhorasse e ficasse boa. E não é assim, a pessoa chega lá, ele quer tomar o remédio hoje, amanhã ele quer estar bom. E às vezes ele melhorava e não relacionava, né? Podia ser, né? Às vezes ele, digamos, tomava um mês os meus chás da época, né? E daí não aguentava, ia num 24 horas, num outro lugar aí, tomava um remédio lá, talvez Buscopan, um já logo Buscopan e já se sentia melhor e acabava abandonando. Então, eu trabalho em 2 frentes. Precisa melhorar, se eu não é da minha alçada, eu digo para ele qual médico procurar e qual tipo de remédio que é uma sugestão minha para ele tomar. O médico que decide. E a outra parte eu faço. Olha, você vai tomar aqui, daqui 2, 3 meses você vai estar com o teu organismo equilibrado nessa área, assim, assim. Então eu trabalho em 2 frentes desta maneira. Dessa maneira em diante eu não tive mais dificuldade. E lógico, e daí tendo a experiência de novos aprendizados, né? Sempre estudando. Eu tenho 18 cursos na minha área. A gente vai lá, né? A gente vai tem uma porção de eu tenho certificados. tantos cursos que eu tinha tudo numa parede, daí ficava até feio, né? Então daí a minha mulher deu uma sugestão, eu coloquei assim, na área que eu atendo com terapia e hipnose, eu tenho os certificados da onde eu estudei, né? Aonde eu faço o diagnóstico pela íris, eu tenho lá onde eu estudei, as áreas relacionadas ao diagnóstico pela íris, e onde eu faço quiropraxia, eu tenho na sala lá daí os quadros com os diplomas das áreas que eu estudei relacionadas. Dividido ali, né? Ficou dividido. Ficou daí bom, ficou bom. Ficou bom. É. E cada um que você vai ver lá vários. Ao todo são 18, agora fazendo o 19º, que é o de psicologia. Estou gostando muito, muitos desafios, coisas novas e... Se mergulha, né? Mergulha, nossa, é maravilhoso, a equipe maravilhosa e os alunos, né, são bons, bem integrados, né? E eu tenho muita alegria daí em todas essas áreas que estou fazendo. E como as pessoas podem buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente, né, no dia a dia? Porque a gente estava falando ali, inclusive eu quero voltar lá depois, eu quero fazer parte desse grupo. Então, são praticamente 4 coisas básicas. Postura mental serena, alimentação equilibrada, exercícios regulares e, se precisar, tomar remédios para cuidar da saúde, porque às vezes a gente desenvolve alguma coisa que não adianta tapar o sol com a peneira. Que não vai sumir, né? Desenvolveu diabetes, não adianta só fazer um regime. Vai ter que tomar um glifage, algum remédio ou outro junto para seguir junto. Então a gente tem que ser racional e inteligente, usar a inteligência que Deus nos deu, né? A gente estuda anatomofisiologia, né? Neuroanatomofisiologia, desmonta um cérebro lá, né? Não humano, mas sintético, né? E a gente estuda cada parte do cérebro, mas é assim, em tese, aqui seria tal coisa, mas
quando se monta é uma caixa de surpresa. É mesmo, né? Você não sabe Nunca sabe o que vai exatamente acontecer. 100%. Então, existe predominância. Glândula tal tem predominância tal para a área externa do corpo, glândula tal para a área interna. Eu tenho, até esqueci de trazer, eu tenho um gráfico lá que eu criei, dependendo do caso da pessoa quando eu atendo, já é mais assim, área universitária, coisa assim, eu passo esse gráfico ali, que dependendo da maneira como ele vai pensando, vai acontecendo as químicas no corpo, de alteração, até virar doença ou não. Então, eu tenho lá que eu criei já há muitos anos. Posso, até digo que até hoje ainda não precisei melhorar, porque eu acho que está certo ainda. Então. E eu estou estudando, de repente, lá na frente, se eu achar que alguma coisa ali está errado, precisa mudar, eu mudo. Mas ainda até agora não precisei mudar. E isso daí ajuda muitas pessoas, porque principalmente os jovens, né, são bem desenvolvidos, né, hoje. E com essa explicação ali, ele acorda, pera lá, eu estou gastando a minha energia de forma errada. Então vamos trabalhar na área certa. E muda rápido. Isso aí é muito importante, porque ainda tem muito tempo pela frente. Então se a gente descobrir o que a gente precisa de, que seja fazer terapia ou fazer uma consulta, mudar a rota, né? Vamos mudar já, né? Sim. Pra gente ter mais qualidade de vida, né? A gente precisa estar atento nas novidades que vêm, né? E aquilo que for bom, né? Eu não sou a solução para todos. Vai ter gente que vai fazer consulta comigo e talvez não vai se dar muito bem. É uma coisa assim. Vai num outro colega e vai bem, vai num médico e se dá bem. Enfim, cada um vai... Mas o importante é a pessoa estar comprometida com ela em ser e estar melhor, né? Cada dia. Mas de forma natural, não é aquela cobrança assim, ontem eu não tomei tanto água e vou perder o sono. Não, não tomou tanta água ontem, toma água hoje e de hoje para frente eu vou cuidar para tomar equilíbrio de água, né? Então são essas coisas. Postura mental serena, alimentação regular, exercício. Porque não adianta ter todas as outras coisas se a postura mental não ajudar. Aí a pessoa vai ter problemas químicos. Uma informação que é bem relevante. Nosso corpo tem antídoto para quase todos os tipos de coisas, só a não ser para venenos, né? Então, você come lá alguma coisa meio estragada, dá diarreia, dá dor no estômago, vômito, o corpo se vira. Então, ele tem um nível de resposta à toxicidade muito grande de equilíbrio, né? Ele está lá direto trabalhando, a gente nem sabe, comeu alguma coisa lá errada e ele está lá trabalhando para se curar. De repente, quando aparece uma febre, alguma coisa, é que ele não conseguiu resolver, ele diz, olha, vou jogar aí para você, sem entender que está acontecendo alguma coisa errada, aí você procurar um recurso, né? Então, isso aí é uma das coisas que acontece. Então, a gente tem que estar atento às coisas que o corpo fala. Deu algum alarde, alguma coisa assim, nós vamos ver. É muito inteligente a mente, o corpo, as reações do corpo. E procurar estar dentro de um equilíbrio. O equilíbrio é o básico em todas as áreas, não tem um segredo maior, né? O mar... Ele pode estar revolto, mas o navio, como tem a capacidade de equilíbrio, ele consegue passar por todas as situações. Então, a gente tem que ter esse leme, essa meta de equilíbrio. Equilíbrio na vida pessoal, na vida amorosa, na vida de trabalho. Descansar um dia a cada 7 dias de trabalho faz bem para a saúde. O pessoal fica engatando aí. E tirar aquele dia para descansar é descansar mesmo, não é tipo assim, eu vou ficar parado, eu vou mexer nos meus negócios aqui em casa. Não. Vou fazer uma reforma, daí ele inventa uma obra, né? Não, o negócio é assim, eu vou trabalhar 6 dias, vou descansar no 7º. Pode ser no sábado, que é o dia certo de descanso, pode ser no domingo, pode ser no outro dia, mas o que você vai fazer? Trabalhou 6, descansou 1, você tirou aquele para você passear com a esposa,
ver coisas novas, tal. Esse é importante, vai dar resultado de quadro de saúde. Esses dias fazia tempo, eu estava muito acelerado, assim, muito acelerado. E não conseguia descansar. E aí eu fui na casa da minha mãe. E aí fazia tempo que eu não ia na casa da minha mãe. Aí eu fui na casa da minha mãe aquele dia. Aí conversei lá e tal, e voltamos embora cedo aquele dia. Não ficamos, porque a gente sempre fica até tarde, né? Quando a gente vai lá. E aí eu cheguei cedo e fui dormir. Falei, não, vamos descansar o almoço, fui dormir. Eu dormi até acho que umas 9 horas da noite, assim. Mas dormi mesmo. Eu e minha esposa. Quando eu levantei, assim, e eu já não tinha uma bagunça ali, que a gente chega, né, pega o restante da obra ali, a ferramenta, às vezes precisa desocupar, e coloca ali e deixa aquela bagunça ali. E já fazia uns... tem uma coisa assim que vai acumulando. Aí você pega as que você precisa e sai correndo, né, apagar incêndio. E tinha um montante de coisa ali para resolver ali, que tava ali, uma baguncinha ali. E já fazia uns 4 meses que tava aquela baguncinha ali, e eu não tinha tempo, e quando tinha eu ficava me enrolando, né, ficava sapateando e não conseguia fazer. Depois daquele sono, eu acordei 9 horas da noite, aí eu fui lá e assim, uns 15 minutos eu resolvi aquele problema. Sim. Aquela baguncinha de meses que tava ali. A mente leve tem a capacidade de produção maior em qualquer área. Uhum. Tem não sei se a gente pode mostrar aqui, mas tem um teste que eu faço quando eu vou dar palestra. Uhum. Eu chamo um voluntário e a gente pede para ele fazer um movimento e depois fechar os olhos e imaginar ele indo além daquilo. E ele fica admirado porque ele vai muito além do que o corpo diz. Então, quando nós usamos o poder da mente, o corpo ele vai além daquilo que ele está acostumado a fazer. Assim que é de se esticar, alguma coisa nesse sentido? Isso, ficar em pé e tal. Que A gente legal. pode mostrar um dia aí, se quiser. A gente pode fazer um outro dia de umas práticas aí, né? Pode, esse daí. Igual a iridologia, a gente pode fazer Pode fazer. consulta aí que seja online. Eu sempre atendi com quantidade grande de pessoas, sabe? Então não tenho assim dificuldade de público, não, para mim é até normal. porque os cursos o pessoal pratica mesmo, né? Isso, mas eu não tenho, eu sempre atendi 1, 2, 3. O pessoal... Quantos quer ficar junto na consulta, pode ficar, para mim não tem problema. Uhum. Me pergunta uma coisa, eu respondo. Se eu vou demorar 10 minutos a mais, não tem problema, bem tranquilo. Voltando naquele assunto que eu estava falando lá, de uma das coisas importantes, então nosso corpo ele tem a resposta para várias coisas de toxicidade, né? Porém, tem uma delas que é o que causa mal e ele não tem antídoto. É para o estresse a partir de 4 meses. Nossa. Estresse profundo a partir do 4º mês começa a dar início a doenças graves. As doenças chamadas de autoimune, aquelas que o próprio organismo desenvolve câncer, várias coisas estão aí. Eu tenho caso de experiência de pessoas que teve remissão de doenças graves após se perdoar e perdoar ex-marido, situações que estava vivendo. Sara rapidinho. E acho que até mais, assim, não que a gente está falando, assim, de maneira a colocar a psicologia, o atendimento psicológico de lado, né? A gente sempre comentou aqui, foi comentado, que a gente tem que fazer junto, né? Só que acaba sendo mais rápido, né? Do que uma a hipnose tem existe uma estatística. Isso não é eu que falo, isso tem um órgão, e quem coordena esse órgão é um psicólogo bem famoso e conhecido, chamado de Dr. Valdeci Carneiro. Valdeci com Y no final, do Valdeci, né? Y. Valdeci Carneiro, São Paulo. Ele tem uma Sociedade Interamericana de Hipnose, que é até que regulamenta para quem é terapeuta e não é psicólogo a trabalhar com hipnose clínica no Brasil. É o único órgão no Brasil. Ele tem um curso com ele também. Ele comenta daí todas essas coisas aí que a gente está comentando assim, né? De
de trabalhos da mente, da coisa, assim, sabe? Então a gente tem... E aí ele fala exatamente isto, que o terapeuta, sendo habilitado, no caso, não vai trabalhar de qualquer forma. Ele vai ter que ter cursos bons, ele vai ter que ter a capacidade. No tempo, quando eu fiz, eu tinha que fazer monografia. Hoje eu não sei se tem. É praticamente uma faculdade, mas ela é como se fosse um curso técnico, porque é menos que 4 anos, né? É menos que 4 anos. O curso técnico tem aí 2 anos, 1.400 agora horas. tem uns tecnólogos de 3 anos, né? Mas quando eu fiz, para você ter a credencial de terapeuta, era pelo Sinten em São Paulo, você tinha que fazer monografia. Você mandava, se não estivesse dentro dos requisitos básicos, você não teria, não teria, ainda além dos cursos, né? Os cursos reconhecidos, né? Então era assim. Quem fez aí sabe o trabalho que estava fazendo a monografia, né? Não é fácil. Eu, quando na época, nem sabia digitar direito, peguei um rapaz que ele é contador, estava terminando a contabilidade na época, e daí eu paguei para ele para fazer para mim a monografia, né? Depois a gente aprende, né? Hoje eu faço tudo, digito tudo, né? Faço, né? É porque teve uma época que não era difícil acesso também. Difícil acesso. Aquelas... Era aqueles hoje, PC antigão, a norma da BNT vem pronta, quase Vem a gente só pronta, edita ali, mas antes, né? Tinha que saber agora, o não jeito de sabia, colocar. a gente não sabia. Então eu passei por todas essas fases, né? E Legal. continuo aprendendo, não sei tudo. Pois é, a gente que vem aqui, o pessoal que vem aqui traz cada coisa aqui, rapaz. E o bom é que existe várias áreas de terapias integrativas, né? Eu estudei várias e fiquei com as que eu mais me identifiquei, né? Dentro da minha área de estudo, mas tem aromaterapia, outros tipos de terapias, e todas elas têm resultados positivos. Daí a pessoa que se identifica melhor trabalha nessas áreas, né? Então eu fiquei mais iridologia, hipnose clínica e quiropraxia, né? E trabalho mesmo. Mas o que eu mais atendo, casos de problemas na área psicológica, de relacionamentos e de diagnóstico através da íris. Esses são as que eu atendo mais. E depois, em terceiro lugar, vem a quiropraxia, porque daí a quiropraxia a pessoa não se machuca sempre, né? Tipo, ele se machucou, vai lá, sarou, vai embora. Daí ele esquece, né? Ele esquece, Mas atendo alguns professores de jiu-jitsu. Que sempre estão ali, né? Alguns policiais, por causa da postura, ficar com revólver, coisa assim, né? Fica meio... Tem que ficar corrigindo ali. Corrigindo, né? Daí dá problema na lombar, né? Também atendo bastante pessoas. Olha só, não imaginava isso aí. Tem bastante queira, pessoas. Não queira é um peso ali na acho que 700, 800 gramas, mas que incomoda, né? Com o tempo, com né? O tempo, eu carreguei o fuzil lá quando estava no quartel lá. Aquilo ali pesava 5 quilos, mas no final da marcha estava pesando 20 quilos já. De tarde tá 20 quilos, né? E onde que, por fim, né? Onde que as pessoas conseguem acompanhar o teu trabalho aí? Então, eu tenho contato no Instagram, né? É celso.terapeuta, me encontra no Instagram. Depois eu coloco ali embaixo. Isto. E diretamente comigo pelo WhatsApp, né? Meu celular, por receber muitas ligações nada a ver, né? De pessoas que estavam tentando vender alguma coisa para mim. Eu coloquei um aplicativo que eu não recebo ligação de pessoas não cadastradas. Então, se a pessoa é meu cliente, eu cadastro um da família. E daí alguém de lá, eles mandou mensagem para mim, ligou, o meu celular toca. Se é uma pessoa desconhecida, ele não toca. Então... entrar em contato comigo daí só por WhatsApp. 419-9744-2177. Beleza. Aí não tem problema por... Não tem, ele é público. Legal, depois eu vou querer saber qual que é esse. Esse aí, interessante. Eu não sei pronunciar, mas eu te passo para você daí. Tá. E é isso aí, então, acho que... Tem mais alguma coisa aí que... Não, eu acho que nós conversamos de tudo, né? Conversamos bem, né? Mas aí, nossa, se a gente fosse entrar aqui pelos meus rabiscos aqui, se a gente fosse entrar... Então, tem muitas coisas. Ali, eu tenho muita experiência de casos, né? Se um dia a gente fizer vamos assim, relatar experiências de casos com hipnose. Tem vários ali. Eu posso enumerar vários. Você tem alguma pergunta aí, Ricardo?
Foi bem dentro, assim. Foi bem legal, né? Foi bem legal, foi bem top, interessante. top. Eu fiquei que nem pisquei. Tava por trás aqui os negócios, mas nem pisquei vendo aqui os relatos. É difícil a gente... Porque a experiência traz muito, né? A experiência é o aprendizado, né? Aprendizado, né? Que a gente vive, não se esquece. É verdade. Você que se for assistir, compartilha. Compartilha com o pessoal aí, porque esse é um conhecimento que a gente traz hoje aqui, o Celso trouxe aqui para nós, que às vezes você tá lá igual alguns casos que ele pontuou aqui. O pessoal tá lá já faz tempo, fez isso, fez aquilo, não conseguiu, né? Mas não precisa vir também só quando tiver desenganado, né? Pode tratar preventivamente, né? Preventivamente. Seria o ideal, né? Seria o ideal. A gente fala, não, quero pelo mínimo uma vez por ano, né? Uhum. Vamos... Igual carro, né? Fazer uma manutenção eu tenho o preventiva. hábito de fazer um check-up uma vez por ano, né? E faz bem, dá uma coisinha ou outra, dá alterada, você já corrige. Corrige ali uma vitaminazinha. Uma vitamina, corta um pouco a carne, faz não sei o que, sabe? Eu pergunto assim, com quem você se trata? Você tem outro profissional amigo seu ou você mesmo pode se tratar você mesmo? Olha, eu posso me tratar, eu me cuido no caso, né? Eu tomo alguns suplementos nutricionais, eu desenvolvi diabetes em 2019. Quando eu descobri justamente por alarde do corpo, porque estava assim e de repente eu percebi ali por 10 horas da manhã que a minha visão estava muito fraca. Falei, tá com alguma coisa errada. Passei numa farmácia, fui medir 432 em jejum pela manhã. Falei, nossa, tá errado. Falei, tá estragado o aparelho da farmácia. Vim numa outra farmácia aqui do menino aqui em frente à panificadora. Medi 332 no outro dia. Daí eu já liguei para a farmácia, comprei um aparelhinho, de tarde liguei, medi, né? No intervalo do almoço para janta, 341. Falei, não, já peguei e liguei para a endócrino. No outro dia, eu descobri no domingo, na terça-feira eu já estava tomando insulina. Uma insulina importada com mais algum remédio forte. Tomei por 7 meses, depois consegui baixar para equilibrou, né? Equilibrou a alimentação, todas as coisas. Hoje eu tomo daí 2 remedinhos, de manhã e à tarde, a minha glicose boa, normal e mantendo mantenho o equilíbrio daí de alimentação, tudo. Não exagero em nada, não deixo de comer nada, não sou proibido de nada, mas eu também não abuso. Não abuso com carne, gordura, bebidas, com nada. É tudo bem tranquilo, bastante água. Estou com um projeto agora de fazer exercícios, né? Eu tenho problema no pé direito, daí machuquei ele há uns 30 anos numa chácara desse irmão meu lá que eu comentei da história da internet. E nunca ficou certo. E os médicos não garantem se fazer cirurgia que ele vai resolver, né? Então eu não consigo fazer academia. Então estou pensando em fazer natação. Uma bikezinha, né? Bike. Até fui no médico lá, ele falou que era um... ele falou, você faz exercício? Eu falei, não faça, rapaz, que eu tenho um problema no joelho. Ele falou, sem vergonha. Aí eu falei pra ele, poxa, mas assim, cara, o pessoal que é para-atleta lá, faz exercício. Eu falei, poxa, é verdade? Sim. Depois daquilo ali eu falei... decisão. Ontem nós fizemos uma terapia na faculdade, até fiquei contente, sabe? Sim. Uma terapia de integração. A sala tinha 60 alunos, mais ou menos, uma sala bem grande, né? Então a professora fez aquela integração de andar agachado, com a ponta dos pés, olhar para os olhos das pessoas, enfim, uma terapia de integração com a turma, né? E no final eu falei, poxa, que bacana, né? Todo mundo se sentiu bem, né? Porque você ficou uns 25 minutos ali, né? E eu tinha um outro professor de um outro semestre, que ele tinha o hábito, depois da aula, a gente sair para fazer umas brincadeiras com bola no ar livre, lá fora. Muito bacana, sempre coisas importantes para a gente. Então isso aí tem que estar no programa da gente. Que é a socialização, a socialização, né? Exercícios físicos, é aquilo que você achar que dá para você fazer. Não dá uma coisa, não dá academia. Sem machucar, né? Sem machucar. Eu paguei aqui 1 ano de academia para forçar, eu fiz 7 meses. Meu pé inchava,
fazia esteira, tinha que ficar uma semana tomando anti-inflamatório, remédios e tal. Realmente eu tenho essa dificuldade. Sofreu, né? Mas vou achar uma alternativa aí para fazer. Sempre tem algumas coisinhas Sim. aí. Eu decidi agora, por último aí, que eu não tava Mas, doendo, né? respondendo... Sim. Então, eu faço uns cuidados com o que eu acho que é certo, né? Mas eu também vou nos médicos. Eu vou no endocrinologista, vou em clínico geral, faço check-up. Será que ele quis dizer outro terapeuta? É isso. Isso, em você outro busca terapeuta. um- Não, eu já você fiz confiança. tratamentos com outros terapeutas, sim, sabe? Lembra que eu falei que eu fiz bastante terapias, né? Eu ia nos terapeutas, fazia terapias. Legal. Aí, hoje em dia, Até não porque você falou tem... que venceu uma... eu venci... A perca dos pais, né? É isso, eu venci o trauma que eu tinha Trauma da de infância. carência afetiva, né? Sim, certo. Foi com terapias. Aí hoje não faço mais. Assim, não é que não faço mais. Eu não tô tendo a necessidade, né? Tô bem tranquilão, né? Mas na segunda-feira que vem, nós vamos fazer uma aula aqui em Curitiba, no Psicodrama. E lá parece que tem alguma coisa relacionada a terapias, né? Mas a gente vai lá mais para ouvir o pessoal, né? Assim, coisas assim. A gente está integrando, né? Sempre envolvido, né? Que legal, essa área é uma área que é muito boa, é muito legal. É do momento agora, né? Sim. Mais do que nunca. Mas eu gosto, pai. A gente vai trazer sempre profissionais, vai vir aqui várias vezes, com certeza, né? Sim, eu agradeço a convidado oportunidade aí de estar expondo, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. E eu admiro todos os profissionais de áreas diferentes e sempre não é da minha área, eu encaminho para eles. Muito bom. A gente tem que trabalhar assim, com inteligência e cordialidade com os colegas, né? Isso é importante. Muito bom. Muito bom, então, Celso, obrigado mesmo pela tua participação aqui. A gente está muito feliz e muito contente aqui. Vai ser esse excelente episódio esse aqui, viu? Nossa, trouxe muito conhecimento aqui, que é o tema carro-chefe aqui A do gente nosso falou muitas podcast. coisas, né? Diversas, né? Se um dia quiser falar de uma coisa específica, a gente fala só tá daquilo, convidado, né? Já, a gente vai marcar a gente aí vê para daí. trazer. Vamos dizer, ele é daqui de casa, aqui pertinho. É amigo nosso faz tempo já, né? Então ele já vai ser o nosso... ele tá aqui. Então você, pessoal, que está assistindo nosso episódio aqui, muito obrigado por ter participado desse programa aqui. Você encontra também no Spotify, tem áudio e vídeo também no Spotify, e aqui no YouTube, essa plataforma aqui de vídeos longos. Muito obrigado de novo aqui, Celso, pela tua participação. Entre em contato com ele lá se você precisar. Você aqui da nossa região você é da região de Pinhais, aqui da região de Curitiba, entre em contato com ele, ou até de mais longe, né? E Sim, o pessoal às veio vezes de a longe, gente né? pode ajudar com informação. Sim, o pessoal veio lá de Apucarana, que você comentou, né? Eu atendo gente de São Paulo, de Belém, Então, porque é por de indicação do trabalho dele outros aqui, né? países, pessoas que vêm aqui, dos Estados Unidos, têm experiência de atendimento. Olha aí, ó. Só vou contar um caso aqui bem rapidinho. Fica à vontade aí, dá até. Então, Tem um senhor que ele tem uma clínica de dentária e um amigo dele, empresário nos Estados Unidos, tinha uma infecção que eles não sabiam de onde se originava aquela infecção. E ele não queria tratamento, ele queria um diagnóstico para saber. Ele falou, se eu convidar ele para vir aqui na minha clínica, você não vem aqui para atendê-lo? Eu falei, sim. Combinou, no outro mês ele veio. Eu fui lá no Alta 15, fiz a avaliação, só que eu não falo inglês, né? Então daí o Dr. Marcelo traduzia, né? Daí o Dr. Marcelo falou, olha, o que deu, Celso? Eu falei, não me lembro se era rim direito ou esquerdo, adrenal. Do rim, como se fosse uma perinha que tem em cima, né? Marcava a alteração. Falei, doutor Marcelo, marca a alteração nesta adrenal aqui do rim. Não sei se era direito ou esquerdo. Ele falou, tranquilo, vamos fazer os exames agora. Isso era de manhã, às 9 horas. Fizeram o exame, final do dia, ele falou, Celso, comprovado. Não sei qual dos rins lá que eu comentei, né? Mas era aquilo que você falou. Então ele já está voltando para os Estados Unidos e ele vai fazer o tratamento lá. Daí. Diagnóstico, Era só isso que ele queria.
Porque não conseguia achar A origem. A origem origem. de uma infecção que aparecia no corpo dele. Aparentemente fazia os exames e estava tudo certinho. Certo assim, né? Quando atacava, mas não sabia exatamente. Daí nós tivemos essa sorte de fazer a avaliação pela íris, que pela íris identifica daí esses casos, às vezes, que tem dificuldade de exames, né? Que ele não tinha um diagnóstico, né? Sobre a Não enfermidade dele. tinha. Eu tenho bastante experiência de casos, né? Uhum. De pessoas que depois fizeram cirurgias, né? E exatamente descoberto através de avaliação pela íris. Uhum. E às vezes a pessoa está sofrendo, não descobrir, e a gente fazer a avaliação pela íris. Ó, o problema está aqui e é para você procurar determinada especialidade médica. Uhum. Dá um caminho. É um caminho. Aí eu oriento muitas pessoas. Tem casos de pessoas que vai lá me procurar e eu não atendo. Uhum. Acho que faz uns 15 dias mesmo. Uma senhora foi lá me procurar com problema no ombro. Peguei, mexi no ombro dela e tal. Falei, não é pra mim. Você tem que procurar um ortopedista, talvez precise de cirurgia. Uhum. Não é pra mim. Então, não adianta. Não é pra você. Tem outros que atendem essa área, né? Então, a gente tem que ter essa... Para mim, isso é natural. Eu não vejo nada de errado nisso. Isso aí eu acho que para mim já é uma coisa natural. É uma virtude que eu tenho. Pessoas me ligam. Hoje uma outra pessoa me ligou. Estou com problema de ácido úrico e tal. O que eu faço? O médico passou colchicina, isso, aquilo e tal. Eu falei, não, o médico está certo. É isso aí que você tem que tomar. Mas você não trata essa área? Eu falei, não, você vai ter que tomar esse remédio. E o médico já te passou e está certo. Daí me agradeceu. Eu falei, agora, depois, se você quiser ter um equilíbrio alimentar, uma postura mental diferente, alguma coisa assim, daqui 1 mês, 2 meses, se estiver bom, você me procura que nós vamos conversar. Mas agora tá certo. Então, é assim, né? Pra tratar o... O agora, ele tava com a receita na mão e não comprou o remédio. Vou buscar uma segunda opinião. Segunda opinião, eu falei, não, pode comprar, é isso aí mesmo. Então, a gente tem que ter essa humildade, humildade, sabedoria, né? Tem que ser assim. E eu vou ser assim cada vez mais, né? Que eu puder, eu vou ajudar na integração, né? Legal, né? Que eu quero o bem das pessoas num todo, né? Perfeito, rapaz. Nosso episódio aqui ficou top, hein, Ricardo? Obrigado. Se precisar cortar alguma coisa, pode cortar aí. Não, eu vou cortar eu aqui, contando a história. Não, tá certo. Obrigado. Não tem problema, não. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ter participado desse episódio, né? Ficado até aqui com a gente. E acredito que foi muito de valor para vocês, para nós aqui. Então, nossa. Já convido vocês para se inscrever no canal. Para seguir a gente lá no Instagram também. Vamos seguir o Celso também lá no Instagram. Coloca lá marca ele lá, né? Marca isso, a gente. Marca lá. Vai lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Isso aí. Celso. Acho que a gente...